De volta para São Paulo para conversar com a nossa analista de economia, a Priscila Yazbek. Priscila, o Ministério da Economia anunciou um bloqueio de mais de 2 bilhões de reais no orçamento deste ano aqui ainda. 11 ministérios vão ser atingidos. A informação foi disponibilizada à TV Globo por meio da Lei de Acesso à Informação. Já dá para saber quem é que perde orçamento daqui até o fim do ano? O que aconteceu para que esse corte tivesse de ser feito? Já que, se eu não estiver enganado, há pouco tempo o governo estava anunciando excesso de arrecadação. O que é que houve, Priscila? Pois é, Colombo. Primeiro, acho que é importante a gente explicar por que houve esse detalhamento só agora, né? Porque esse bloqueio ele já tinha sido anunciado, esse bloqueio adicional de quase 3 bilhões de reais, 2,63 bilhões especificamente, mas o Ministério da Economia não tinha detalhado de onde viriam esses cortes, né? Então, anunciou que precisaria fazer um bloqueio adicional de 3 bilhões, mas sem falar quais seriam os ministérios, quais pastas seriam cortadas. Então, a TV Globo entrou com um pedido por meio da Lei de Acesso à Informação e aí, com isso, o Ministério da Economia foi obrigado a divulgar quais são esses cortes. Por que estava evitando divulgar esses cortes? Justamente porque os cortes em alguns ministérios eram alvo de críticas durante a eleição por parte da oposição, então o governo vinha evitando falar sobre esses cortes, mas agora então eles foram revelados. Quais são os cortes exatamente? Então, são 3 bilhões desses cortes adicionais. No total, o bloqueio do orçamento fica em 10 bilhões e aí 3 ministérios concentram 88,5% desses cortes. São Desenvolvimento Regional, Saúde e Cidadania. E só para a gente dar um panorama do que isso significa, o Ministério da Cidadania, Saúde e Desenvolvimento Regional são pastas ligadas a gastos sociais. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Desenvolvimento Regional, é o ministério que cuida do programa Casa Verde e Amarela e já tinha anunciado, inclusive, alguns cortes no programa nesse ano e para o ano que vem já tem uma previsão de corte, inclusive, de 93%. Saúde, o Ministério da Saúde é responsável pelo programa Farmácia Popular, que também recentemente teve alguns cortes e durante o governo Bolsonaro teve as verbas reduzidas a 1/3. E o Ministério da Cidadania é o ministério que faz a operação do pagamento do Auxílio Brasil, também foi um dos principais alvos de corte. Só o Ministério do Desenvolvimento Regional tem um corte desses 2,6 bi de 1,2 bi. Ministério da Saúde são 718 milhões, Cidadania 380 milhões. O Ministério da Educação, que também vinha sendo alvo de cortes, inclusive de protestos por causa de cortes para o ensino superior, ficou com um bloqueio desse montante aí, desses 3 bilhões, um bloqueio de 51 milhões de reais. Então, o que a gente tem de cenário aqui dessas contas públicas e dos bloqueios que acontecem, o motivo, daí te respondendo, Colombo, é porque houve um aumento nos gastos com previdência, um aumento nos gastos obrigatórios. Enquanto os gastos obrigatórios, que são, por exemplo, esses gastos com pagamento de previdência, também com salários do funcionalismo público, quando eles aumentam, o governo ele precisa cortar de algum lugar porque essas despesas são obrigatórias. Isso para ficar enquadrado dentro do teto de gastos. Então, uma coisa é despesa e outra coisa é receita. Então, por mais que a arrecadação esteja subindo, existe uma regra que limita o aumento das despesas. Então, uma coisa ela não necessariamente está ligada diretamente à outra. Então, uma coisa é o aumento da arrecadação, outra coisa é a questão das despesas. Então, para respeitar a regra que impede o aumento das despesas de um ano para o outro acima da inflação, o governo precisa fazer esses bloqueios. É por isso que mesmo com o aumento da arrecadação, tem que fazer o bloqueio nessas pastas. E aí tem toda uma outra discussão muito profunda sobre como o governo está usando de fato o dinheiro público, já que a gente viu um aumento muito grande, por exemplo, das emendas parlamentares, que são verbas que são destinadas para parlamentares usarem nos seus redutos políticos e que acabam trazendo uma captura do orçamento pelo Congresso e as prioridades do que é importante para a população acabam ficando um pouco de lado, que é uma discussão, inclusive, que está entre as discussões prioritárias aí nesse momento de eleição. Eu volto com vocês. Aliás, Priscila, essa discussão é interessantíssima, né? Porque como você bem abordou, ela permite uma série de consequências, de debates que estão sendo travados na campanha eleitoral de forma lateral, né? Mas estão sendo travados, ou seja, você tem um momento de excesso de arrecadação, por inflação também é verdade, mas também por causa de recuperação econômica. Esse dinheiro, mesmo assim, tem que ser contingenciado, porque o governo tem de respeitar a regra do teto.
essa é uma discussão. E a outra discussão é, em respeitando a regra do teto, com o que sobra, o que você faz? Contingencia o dinheiro do Ministério que implanta o programa do Executivo, a política pública, e aumenta a verba para o orçamento secreto, ou acaba com o orçamento secreto e mantém o pouco que você tem na mão dos ministros para que eles distribuam de acordo com a política pública imaginada por aquele presidente da República que está no cargo naquele momento, né? É uma informação que aparentemente é técnica, né? Excessivamente econômica, mas ela permite uma série de discussões muito importantes, aliás, nesse período aqui de campanha eleitoral, né? Exatamente, Colombo. A gente está falando sobre o dinheiro público, né? Então, como que o nosso dinheiro, que é o dinheiro público, está sendo usado, né? E o que a gente vê, assim, juntando com outras análises anteriores, não só com os bloqueios que estão sendo feitos agora, é justamente, tem uma verba que está aumentando por interesses políticos, motivada por interesses políticos, e aí o que sobra também é uma deterioração de alguns serviços públicos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de corte no Ministério do Desenvolvimento, Saúde, Cidadania, Agricultura, Educação, que foram os ministérios que tiveram esse contingenciamento, que passam por mais esse bloqueio, a gente está falando de serviços que afetam na ponta o cidadão. Então, a gente está falando de educação, é corte, por exemplo, para o ensino superior. A gente está falando de saúde, é corte, por exemplo, no programa Farmácia Popular. Então, são cortes que afetam diretamente a população, e é por isso que a gente fala tanto de orçamento secreto, de bloqueios no orçamento, porque são questões mais técnicas, como você falou, mas que afetam a vida do cidadão na prática, no dia a dia. É por isso que é um assunto super importante, mas que ambos os candidatos estão se desviando, ficou muito claro isso no debate de domingo. Eles não falam como resolver essa questão do orçamento secreto. Bolsonaro fala que não é com ele, Lula fala que vai pedir para a população dar indicações sobre como usar o orçamento, mas também não traz nenhuma proposta prática de como acabar com esse orçamento secreto. O que sobra, Colombo, na verdade, é que a gente tem um orçamento cada vez mais dominado por interesses políticos e pelo Congresso e menos pautado pelo que é prioritário para a população e para a economia de uma forma geral.